Para mergulhar na história de como uma equipe de pesquisadores aqui no Brasil decidiu encarar um desafio gigante: fazer com que a informação de saúde seja de fato entendida por todo mundo. Sabe aquela situação? A gente pega um documento cheio de termos complicados, tudo que a gente quer é uma resposta simples, clara, mas parece que está escrito em outra língua? Pois é, isso é super comum. E é aí que entra este conceito fundamental: o letramento em saúde. E olha, isso vai muito além de só saber ler. É sobre ter a capacidade de pegar uma informação, entender de verdade, avaliar se faz sentido e, o mais importante, usar isso para tomar as melhores decisões para a própria saúde. Então, para começar, vamos entender a raiz do problema que deu origem a este projeto todo. Basicamente, uma grande falha de comunicação na área da saúde. Pensa só, as ferramentas que deveriam ajudar a acabam muitas vezes criando mais confusão. Isso é sério, né? Pode levar a erros na hora de tomar um remédio ou até fazer com que uma pessoa simplesmente desista de um tratamento importante. Agora, vamos trazer essa discussão aqui para o nosso contexto, para o Brasil, porque isso revela uma necessidade muito grande e bem crítica no nosso sistema público de saúde. E o mais interessante é o paradoxo que a gente encontra aqui. De um lado, o Brasil produz um volume enorme de cartilhas, folhetos, todo tipo de material informativo de saúde. Mas, do outro lado, não existia um jeito padronizado de saber se esse material estava realmente funcionando. Se as pessoas para quem ele era feito conseguiam entender a mensagem. Então, como é que se resolve um impasse desses? Bom, para preencher esta lacuna, um grupo de pesquisadores resolveu criar uma solução do zero, um instrumento de avaliação totalmente novo. E assim nasceu o AMILS Brasil. O nome é grande, mas a ideia é simples. Ele funciona como checklist, um controle de qualidade, para garantir que os materiais de saúde sejam claros, diretos e, muito importante, que façam sentido dentro da nossa cultura. Só que, claro, não adiantava só criar a ferramenta. Isto era só o primeiro passo. O ponto crucial ela precisava ser testada. E testada rigorosamente para provar que era válida e confiável. Isso nos leva direto para o coração dessa história, a hora da verdade. O teste de fogo, o momento em que o AMILS Brasil foi colocado à prova por um júri de especialistas. O processo de validação foi super metódico. Primeiro, juntaram um time de 14 feras, especialistas em saúde e educação. Depois, cada um deles analisou e deu nota para cada um dos 53 itens da ferramenta. E, por fim, eles transformaram todas essas opiniões em dados, calculando o nível de concordância entre os juízes. E a matemática por trás disso tudo usava esta fórmula I, para calcular o que eles chamavam de Índice de Validade de Conteúdo, ou IVC. Basicamente, um jeito de medir o consenso entre os especialistas. E tinha um número mágico, uma nota de corte. Para um item ser considerado válido, a concordância entre os especialistas precisava ser maior que 0,78. E aí vieram os primeiros resultados. A ferramenta se mostrou bem forte, mas ainda não estava perfeita. Quase 75% dos itens passaram de primeira, mas mais de um quarto deles, 14 itens, precisavam de ajustes, de um refinamento. E olha só que exemplo fantástico de como esse processo funcionou na prática. Antes tinha um item bem vago, tamanho e tipo de letra. Com o feedback dos especialistas, isso foi dividido em 2 critérios super claros e fáceis de medir. Um falando do tamanho da fonte e outro do tipo de fonte. Bem mais específico, né? Depois de todo esse trabalho de revisão, de cálculo, de ajuste fino, os resultados finais chegaram. E com eles, um recurso novo e muito poderoso para a saúde pública no Brasil.
A nota final do instrumento AMILS Brasil, como um todo, foi de 0,81, ou seja, passou do valor mínimo, que era de 0,80, e foi oficialmente validado como uma ferramenta confiável. Uma vitória. No final das contas, a ferramenta ficou ainda mais completa. Passou a ter 56 itens. E esta lista de verificação, agora refinada, oferece uma estrutura super abrangente para qualquer pessoa que vai criar materiais de saúde. E esses itens foram divididos em 6 grandes áreas, 6 domínios que cobrem tudo, desde a precisão do conteúdo e a simplicidade da linguagem, até a qualidade das ilustrações e a adequação cultural do material. É bem completo. Resumindo a ópera, o Brasil agora tem o primeiro instrumento validado desse tipo. Uma ferramenta pensada e criada especificamente para a nossa realidade, para ajudar a diminuir esta barreira de comunicação na saúde. Isto tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Se uma ferramenta, no fundo, uma lista de verificação, pode ter um impacto tão grande na comunicação de saúde de um país inteiro, fica a pergunta que outras inovações, talvez até simples, estão por aí, só esperando para causar um impacto gigante e positivo na vida das pessoas.